capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: disse eu, diga comigo assim, disse eu, diga, disse eu, autoridade, disse eu, a quem ele diz? Aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Ou seja, eu disse a todo mundo. Amém? Amém? A maneira como ele coloca o verbo é uma maneira de autoridade. Disse eu disse aos nobres, eu disse aos magistrados, eu disse ao resto do povo. Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Oh, aleluia! Diga glória a Deus. Senhor, manifesta a tua palavra nesta noite e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, eu quero nesta noite que Deus traga para nós uma graça, um poder da síntese desse texto, e que a gente marque o dia de hoje. Que dia é hoje? Dia 13 de setembro. E esta palavra precisa ser escrita no nosso coração. Observe esse texto. Disse eu. Você sabe quem é a pessoa que está falando esse texto? Neemias. Você sabe o que Neemias era? Qual era a profissão de Neemias? O que ele era? Ele era um copeiro. Ele era um garçom. Ele era um garçom. Tem algum garçom hoje aqui? Algum garçom? Ele era um garçom. Ele era um copeiro. Olha a quem ele diz. Olha a quem ele começa a falar. Aos nobres. É um copeiro cheio de autoridade. Eu estou falando aos nobres. Nobres, escutem-me. Nobres, vocês têm que me escutar. Aos nobres, aos magistrados. Magistrados, aos juízes, aos promotores. Aos promotores. Você está acompanhando na televisão aí o julgamento do processo 470? Não pode falar outra palavra não, é só 470. Eles não gostam. Olha o naipe daqueles homens, com algumas exceções, mas olha o naipe deles. São pessoas de alta capacidade jurídica, intelectual, meu Deus. Disse eu, o garçom, o copeiro, disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. O que ele disse? Número 1, grande e extensa é a obra. Eu tenho nesta noite que repetir a mesma palavra, disse o homem de Neemias. Escute isso, a minha obra, a tua obra, ela é grande e ela é extensa. Você não ouviu o que eu falei? A minha obra é grande e extensa. Agora, diga você, diga assim, a minha obra é grande e extensa. Como assim, pastor? Não entendi. Você vai entender rapidamente. Você tem filhos? A tua obra é grande e extensa. Há uma responsabilidade, enquanto pai, de você ser um modelo de exemplo para o teu filho. Hoje eu tratei de um assunto de alguém, e a pessoa falou, pastor, aquele rapaz está perturbado mentalmente. Eu perturbado, tão inteligente, ele é um músico, tão talentoso. Pastor, aquele rapaz, quando era pequeno, o pai abandonou a mãe. E aquilo foi uma pancada na cabeça dele, porque ficou desnorteado, passou aperto, passou necessidade. E aquilo afetou. Neemias está dizendo que grande e extensa é a obra. Que nesta noite, eu e você, a gente possa entender isso. Que a nossa obra, ela é grande na dimensão do que ela precisa ser, e ela é extensa. A minha obra. Você tem filhos para ser exemplo? Você tem família, tem esposo, tem esposa? Você tem compromisso. Você tem um compromisso então, é uma obra grande. De você ser o melhor pai, a melhor mãe. De você ser responsável, de você ser o modelo.
Você tem compromisso. Você tem compromisso. Hoje à tarde eu passei numa loja para trocar um presente que ganhei. E quando eu passei numa loja, num shopping, irmãos, eu vi uma cena aqui, eu lutei comigo mesmo para não me meter ali e tentar. Não, Deus me deu a direção na hora para fazer, mas eu confesso que eu pedi a Deus, Senhor, me dá uma direção para fazer alguma coisa. Shopping, uma loja de maquiagem. Vende batons, rouge, vende de tudo. Passando pelo corredor, eu me deparo com duas moças e um rapaz parados e rindo para dentro da loja. E a gente é meio antenado, eu também parei para ver o que era. Irmãos, tinha um rapaz, um adolescente, não deve ter 17 anos, passando um pozinho no rosto. Eu olhei para aquele menino, novinho, cara de um adolescente. Fiz logo uma pergunta: onde estão os pais desse menino? Onde está? Uma camisinha polo, uma calça jeans, um tênis, e passando uma maquiagem feminina. Na hora me deu vontade de entrar naquela loja e começar um diálogo. Oi, tudo bem, meu amigo? Falei, Deus, faço ou não faço? Falei, essas pessoas estão rindo, mas eu vou fazer outra coisa. Saí dali, subi na praça de alimentação para fazer um lanchinho rápido, e quem passa pela minha frente novamente? O rapaz. E eu falei, meu Deus, fala ou não fala? Ele passou daqui a pouco ele voltou novamente. Eu falei, Deus. Falei, Senhor, se esse rapaz parar por aqui, eu vou dizer, meu querido, eu queria um dedinho de prosa contigo. Eu queria um dedinho de prosa. Ia começar dizendo, olha, há alguém que te ama. E alguém que te ama é um Deus maravilhoso, Ele te ama. Sabe, irmãos, talvez aquele rapaz que tinha roupa de cara, que parecia ser um menino de uma família rica, talvez aquele rapaz, ele tenha tudo, mas não tenha a atenção do pai e da mãe. Neemias está dizendo que grande e extensa é a obra. Acabei de abraçar uma querida que está aqui com 10 meses de gravidez. Cadê ela? Ela sumiu? Com aquele barrigão todo? Cadê você, menina? Está ali. Você já fez a ultra? O que é? Menina, qual é o nome? Hã? Luna. Luna de lua. É isso? Luna. 10 meses. 10 meses? Não. Quantos? 10 meses. Aí já tinha nascido, já estava com mês de vida. Quantos meses você falou, minha filha? 7. Eu botei 3 a mais na minha conta. 7 meses. Ali está. A mamãe com 7 meses já de gestante, uma barriga enorme, está na casa de Deus. Grande e extensa é a obra. Deus permitiu isso. Senhor, que eu tenha a capacidade de cuidar desta criança com toda a minha capacidade que tu vai me capacitar, porque a obra é grande e o quê? Extensa. Aí Neemias levanta um assunto que nós precisamos tratar nesta noite. Ele diz assim: e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Sabe onde está o nosso calcanhar de Aquiles? Exatamente nesse ponto, irmãos. Quando nós nos auto-isolamos, quando a gente começa a pensar que a gente vai conseguir resolver as coisas sozinho, quando nós somos incapazes de dizer, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Neemias está dizendo para um povo que está numa empreitada de levantar um muro. Neemias, ele faz um diagnóstico perfeito. Neemias diz, olha,
a obra é grande, a obra é extensa, e nós estamos muito separados, estamos longe uns dos outros, sabe a quem interessa isso? É o diabo que coloca isso em nós. Lembra que quando Elias estava numa crise, numa depressão, o diabo o induziu para lhe fazer algumas coisas. Número 1, deixar o seu moço. Número 2, se enveredar no deserto. Número 3, entrar numa caverna. Sabe, meu irmão, o diabo diz para nós: não compartilha não, porque as pessoas vão saber do teu problema. Não compartilha não, porque as pessoas vão saber que você está assim ou assado. Essa é a velha e nojenta estratégia do diabo. Nesta noite, existe uma maneira, irmãos, de nós vencermos o cansaço e a fadiga. Sabe qual é a maneira? É ter a liberdade e a coragem de dizer: me ajuda, eu estou sem forças, me ajuda, eu não estou conseguindo, me ajuda, eu acho que me ajuda. Nós, irmãos, olha a maneira, a forma pronominal que ele trabalha. Ele começa assim, na primeira pessoa: eu falo a vocês. E ele não é contraditado. Agora embaixo ele diz: e nós. Ele diz: eu também estou sendo vítima dessa situação. E nós, eu me incluo, eu também estou lá no meu cantinho, no meu mundinho. Criaram aí um adágio popular, eu chamo ele de abominável, porque ele tem um lado positivo e tem um lado negativo. É isso aqui, ó, tchum, 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 cada um no seu quadrado. Irmãos, lá no ginásio, aprendi uma noção de conjunto, que eu nunca mais esqueci. Dentro do conjunto ou fora do conjunto? Quando eu digo cada um no seu quadrado, eu estou dizendo assim, por isso que eu não gosto que ninguém fique muito separado. Não é, Argemiro? Não é? Ele nem ouviu. É por isso que eu não gosto que ninguém fique separado. Porque a gente fica lá no nosso cantinho, não, cada um no seu quadrado, fica isolado, tá quase sucumbindo, mas ele está sozinho. As pessoas não conseguem ouvir nem o gemido dele. Escute isso, irmãos. Eu nunca quero estar tão longe que as pessoas não percebam a minha dor e o meu gemido. Porque se eu estou perto de alguém, eu estou gemendo, ele vai ouvir. E vai assim: o senhor está gemendo, eu estou percebendo isso. O seu semblante, você está suando, tua temperatura baixou. Eu percebo isso. Nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Essa semana na Barra da Tijuca, o dono de uma churrascaria pulou para a morte do 21º andar. Dono de uma churrascaria famosa na Barra da Tijuca. 21 andares ele pulou para a morte. Com toda certeza, esse rapaz estava assim. Ele estava separado, ele estava longe. Porque se ele estivesse perto, ele ia falar assim: cara, eu estou pensando em dar um tiro na cabeça. Meu amigo, vou colar contigo hoje. Hoje a gente vai sentar para conversar. Hoje eu vou ficar do teu lado. Hoje eu vou colar contigo, cara. Eu vou ficar do teu lado. Isso não vai acontecer não. Irmãos, a gente lê a Bíblia, mas a gente acho que não memoriza muito bem as coisas, os princípios de Deus. Gênesis capítulo 2, Deus estabeleceu um princípio e a gente só aplica ele na nossa hermenêutica falha, só num sentido, só numa direção. Capítulo 2 de Gênesis, você lembra desse texto? O que diz? Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Nós só pensamos nesse texto numa direção, casamento. Só pensamos nesse texto numa direção, casamento. Mas eu tenho uma notícia para te dar hoje. Esse texto não é só para casamento.
E quer ver o princípio como não é? Nos evangelhos, Deus, Ele corrobora a plenitude desse princípio. Em 2 textos, Jesus tratou em 2 textos. Coloque os evangelhos, por favor. Você vai ver uma coisa, não é bom que o homem esteja só. Isso não é só casamento. Capítulo 6 de Marcos, versículo 7. Você pode ler comigo? Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. Você lembra de Gênesis? Não é bom que o homem esteja só. Por quê, pastor? Eu não estou falando de sexo. Porque só você não tem com quem compartilhar. Só você não tem com quem conversar. Você sabe qual é o pior lugar numa penitenciária? É a solitária. O homem consegue pegar anos de cadeia numa penitenciária. Mas quando ele é colocado numa solitária, ele entra em depressão, parafuso e enlouquece. Ele enlouquece, porque ele não tem com quem conversar, é um cubículo. De repente ele não consegue mais trocar o raciocínio dele, e ele vai se deprimindo. Você já viu em filmes, quando o homem sai da solitária, como ele sai? Ele sai feito um animal. Ele fica completamente transtornado, porque ele está só, ninguém aguenta. Você viu o filme O Náufrago? Lindo o filme. O ator, ele estabelece um totem para conversar, uma bola. Lembra do Wilson? Por que ele fez isso? Aquilo ali é uma aula de psicologia do comportamento humano. Aquele é sábio. Quando ele conversa com a bola, ele estabelece uma relação, um diálogo. Senão, ele enlouquece. Ele enlouquece. Ele precisa conversar. O Wilson! Ele briga com o Wilson para não ficar maluco. Não é bom que o homem esteja só. Não apenas no casamento, não apenas no sexo, mas na relação. Você tem que ter alguém para desabafar. Você precisa ter alguém para falar: fulano, me ajuda que hoje eu estou mal, hoje eu estou para baixo. Porque se não tiver isso, a morte vai bater na tua porta. Jesus diz: olha, eles têm o Espírito Santo, eles têm a palavra de Deus, mas Ele manda, diga assim, de 2 em 2. Quando mandou os 12, parou aí? Não. Vamos, sobe o texto, siga o texto, próximo evangelho de Jesus. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou como? Diga-se, o princípio de Deus está estabelecido. Por que dos 2 em 2? Porque quando o diabo se levantar, quando o vento soprar, a gente vai dizer: meu irmão, me cobre em oração que eu estou mal. Me cobre em oração. Eu tive uma batalha essa noite. Me ajuda em oração. Me ajuda em oração. A minha esposa, vez por outra, ela sofre de uma cãibra. E algumas vezes ela me acorda de madrugada: Jaime, ora por mim. Estou com uma cãibra. 3 da manhã, 4 da manhã, eu pulo da cama, boto a mão na perna dela, repreendo aquilo. E ela diz: passou. Mas já pensou se ela tiver essa cãibra e não tiver ninguém para orar por ela? Ela diz que é uma dor alucinante. É uma dor alucinante. Neemias diz para todo mundo, e ele não foi contraditado. Neemias falou para os nobres, os príncipes, os magistrados e todo o povo: nós estamos longe uns dos outros. Estamos longe. Irmãos, a tragédia humana é essa atitude, é o auto-isolamento. O diabo diz para nós: não, os teus problemas você tem que resolver. Os teus problemas você tem que resolver. O duro, irmãos, é quando a gente com os problemas procura a companhia errada. Aí nos levam para Búzios,
feitiçaria, macumba. Mas você hoje está na casa de Deus. E você hoje tem uma palavra de Deus para a tua vida. Você vai vencer o cansaço. Você vai vencer o cansaço. Deus, eu vou buscar socorro e abrigo na tua casa. Eu vou buscar livramento na tua casa. Eu vou. Mas sabe, irmãos, o texto não para aí não. Salomão tratou do mesmo princípio que Deus tratou lá em Gênesis. Coloque aí, por favor, Eclesiastes. Olha que coisa linda. 3 versículos para você. Você pode ler comigo? Melhor, tem alguém aí? Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Fazer esse muro é melhor ser 2. Porque quando o diabo chegar para nós, olha, eu estou com medo, me cobra aí, porque eu estou precisando. Versículo 10, lê comigo. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Diga assim, glória a Deus. Tem sempre um que está mais forte. Aleluia. Tem sempre um que está mais forte, irmãos. Tem sempre um que está mais forte. Glória a Deus por isso. Olha que coisa interessante. Olha a jogada. Isso é uma jogadinha santa de Deus, perfeita. Olha a composição do texto. Olha aqui. Porque se o verbo cair está onde? No plural. Ó, porque se caírem, a possibilidade da queda é para os 2. Para que um não se vanglorie. Eu não caí, você caiu. Os 2 podem cair. Porque se caírem, um ou outro, um levanta o companheiro. Mas, irmãos, esse texto é para você marcar e colocar na tela de descanso do teu computador. Olha o que diz o final. Você pode ler para mim? Ai. Irmãos, é um dos ai da Bíblia. Vamos ler? Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Diga misericórdia. Misericórdia. Ai daquele que estiver só. Ai. Ai. Ai daquele que estiver só. Ai, porque ele está só. Vai vir a seta da depressão e ele está só. Vai vir a seta da angústia e ele está só. Vai vir a seta da tristeza e ele está só. Vai vir um pensamento macabro e ele está só. Ele está só. Neemias, olha, nós estamos muito distantes uns dos outros. Isso não está certo, isso não está bom. Ai daquele que estiver só. Versículo 12, leia comigo. Se alguém quiser prevalecer contra um, isso é demais. Diga assim, os 2 lhe resistirão. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Quando a seta, irmão, da depressão bater na tua porta, você está sozinho, a seta vence, eu vou deixar você deprimido. Aí você fala assim, cara, eu estou meio mal hoje. Não, vamos orar. Eu vou orar contigo, eu vou jejuar contigo, vamos orar. Irmãos, quando alguém do diabo quiser prevalecer contra um, quiser derrubar um, quiser colocar uma minhoca na cabeça de um, os 2. Por quê, irmãos? Porque um motiva o outro. Porque um motiva o outro. Porque um motiva o outro. Se você assiste aquele programa, o Extremo, aquele programa de atletas que fazem esportes radicais no extremo, no gelo, em tudo que é, você vê que um vai empurrando o outro, um vai empurrando o outro, um vai empurrando o outro, um vai empurrando o outro. Ouvimos aqui o pastor Wagner, que faz atletismo, faz corrida. A última corrida dele, quando chegou no aterro, ele disse para ele assim, não dá, acabou, vou desistir. Ele disse que passou um corredor por ele, de mais idade do que ele, e disse, vai parar não, né, cara? Tu não vai parar não, né? Tu não vai parar não, né? E ele pegou, reuniu forças, e disse, não, eu não vou parar não. E ele conseguiu completar a corrida.
Diga glória a Deus nesta noite, meu irmão. Causas que trazem o cansaço. Quais são? Vamos debater elas, vamos resolver isso hoje. Causas que provocam cansaço e o desânimo. Fadiga. O que é fadiga, pastor? É quando você está se desgastando muito numa atividade que você está fazendo. Você está assoberbado de trabalho, e mais trabalho, e mais trabalho, e mais trabalho, e mais trabalho. Mais trabalho, mais trabalho. Nós estamos vendo aí o julgamento, 51 mil páginas. Meu Deus! Eu fiquei tentando pensar lá em casa. Uma resma de papel tem quantas folhas? 500. Eu tentei imaginar qual é a altura de 51 mil páginas, formato A4. Qual é a altura que dá esse negócio aí? Alguém quiser invocar aí uma página aí lá de trás, meu Deus, onde está esse troço? Onde está esse negócio? O desgaste, meu Deus, é coisa séria. Fadiga. É em Vânia, que trabalha na área financeira em banco. Eu vejo os caixas fadigados. Quase todos têm problema nas mãos, com a musculatura, tendinite, de tanto repetir o mesmo processo, passando cheque, documento. Caixa de supermercado. Essa semana eu vi uma cena, eu quase que eu falei, eu vou bancar essa dívida aí. Mas tinha gente olhando, eu falei, vamos pensar que eu sou meio soberbo. A menina estava passando, aí veio a supervisora. Fulana, está faltando R$5 no teu caixa. Eu falei, Jesus, máquina, se você tentar fazer uma coisa, elas não podem receber a mais. Eu falei, Jesus, falei, Senhor, que Deus te dê uma direção, minha filha. Se fosse uma coisa mais reservada, eu iria resolver a situação naquela hora. Sentar num caixa de supermercado e passar toneladas de compra. Comigo já tinha dado um problema que eu peguei, eu gosto de melão, eu peguei um melão de rede e estava, lembro bem, estava R$3,49 o quilo. Eu consumo bastante melão. E quando ela passou o meu melão, ela botou, eu sempre olhando, R$4,99 o quilo. Eu falei, querida, está errado o preço é R$3,49, você passou R$4,99. Não, mas é o preço que está aqui no sistema. Eu falei, mas lá está outro. Aí parou, tivemos que ir lá na seção de fruta, estava um cartaz enorme, R$3,49 melão de rede. Aí voltou, aí chama a fiscal, o preço do sistema está diferente, lá está outro, e para tudo, e e liga para a informática, para informar que no sistema está errado o preço. Gastamos um tempão ali. Quando acabou de passar a minha compra, paguei a compra, aí a menina, a outra fiscal chega e dá outra uma bomba para ela. Falta R$5 no teu caixa, que ela já tinha prestado conta. A coitadinha foi, fadiga. Fadiga de estar sendo assoberbado de trabalho. Frustração provoca cansaço. Você querer acertar e não consegue. Você querer fazer a coisa certa e não consegue. Aí dá uma frustração. Isso estava acontecendo com o povo no capítulo 4. Você fechou, está em aberto Neemias? Eu vou mostrar, abre Neemias capítulo 4, rapidamente, que eu vou mostrar para você isso. Uma coisa interessante. Capítulo 4 de Neemias. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó, e as pedras que foram queimadas? Estavam com eles Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Irmãos, desprezo. Sabe o que é? É alguém falar, isso é assédio moral hoje.
chamar alguém de incompetente, de incapaz, de burro. Não adianta não, não liga não, não liga não. Eles não vão conseguir, ela não vai conseguir. O diabo disse para você, parar de fumar? Não consegue, ninguém consegue. Parar de beber? Ninguém consegue. Parar de usar droga? Ninguém consegue, ninguém consegue. Na primeira investida que eu der, no primeiro cigarro, no primeiro baseado, na primeira pedra, ele volta novamente a usar. É o que o diabo está dizendo para você, que você não consegue. O diabo está dizendo para você que você não vai conseguir. O diabo está dizendo para você que uma raposinha vai desfazer tudo que já foi feito. Ele está repreendido, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. Você vai conseguir hoje, em nome de Jesus. Você vai conseguir hoje, você vai conseguir hoje. Irmãos, versículo de número 6, capítulo 4, versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Você pode repetir comigo, dizer assim: assim edificamos o muro, e todo o muro ele chegou até a metade da sua altura. Conhece aquela história de vazio ou meio cheio? Hein? Diga assim: pela graça de Deus. Diga: pela graça de Deus, já cheguei até a metade. Diga assim: metade é 50%. Você concorda comigo que 50% é mais do que nada? Amém ou não amém? Amém, Thaís? Eu falei contigo hoje essa palavra profética. Pastor, eu fiz e não resolveu. Foi só o primeiro passo, mas tem o segundo, tem o terceiro. Diga assim: o povo chegou à metade. Diga assim: metade é 50%. Diga assim: Satanás, já vencemos a metade. Diga isso: Satanás, eu já venci a metade. Pastor, eu fumava 5 carteiras de cigarro por dia, só estou fumando 2. Aleluia, você tá no caminho da vitória. Amém. Pastor, eu bebia os 7 dias da semana, só estou bebendo agora no final de semana. Você está vencendo, você está vencendo, você já venceu, meu irmão, você já venceu. Você está bem na fita. Diga: eu estou bem na fita. Diga: eu estou bem na fita. Diga: eu estou bem na fita. Ontem o pastor Alex conversou conosco com uma pessoa que fumava, acho que 4 carteiras de cigarro por dia. Aceitou Jesus. Escute isso, irmão, eu vou falar até com medo. Você pode escandalizar. 4 carteiras de cigarro por dia. São 80 cigarros. Eu já fui viciado em cigarro. 80 cigarros. Veio para Jesus, Deus está transformando. Falou: pastor, falou semana passada, ainda estou fumando, bem menos. Uma carteira dá para 2 dias. Está fumando só 10 cigarros por dia. Aí o pastor fez uma semana de avivamento na igreja. O pregador veio pregar e perguntou, falando na pregação: quem quer ser batizado com o Espírito Santo hoje? Ele veio, foi batizado na hora. Pulava feio de pipoca, língua estregada. Meu irmão, Jesus, já chegamos à metade. Amém. Você tem gente desanimada hoje aqui, e assim: já cheguei à metade. Eu já cheguei à metade. Já cheguei à metade. Demônio sem vergonha, demônio safado, já chegou à metade. Já chegou à metade. Não completou, mas já chegou à metade. Já chegou à metade. E quem chega à metade, diga assim: já tem nota 5, né? Se responder a prova toda tem 10, mas a metade tem o quê? 5. Diga assim: e 5 dá para passar. Passa apertado, mas passa. Amém ou não amém? Você concorda que 5 é melhor que 3? É melhor? É melhor que 2? 5 é melhor, meu. Você já passou a metade, está na metade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Já chegamos à metade da altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Você só chega na metade se você tiver ânimo. Sem ânimo você não chega. Você está hoje aqui porque você chegou à metade. Você venceu, você saiu de casa cansado, fadigado, mas você veio. Já chegamos à metade. Versículo 7.
Mas ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante. Irmãos, o diabo vai ter que hoje que botar as coisinhas dele e sumir da nossa frente, em nome do Senhor Jesus, porque do Senhor tem a tua vitória, amém? De Deus tem a tua vitória. Neemias, capítulo 4, versículo 7, eu quero que você grife comigo uma palavra nesse texto. Você vai vencer a fadiga, a frustração, as falhas e o medo. Você vai vencer, como? Ficando mais perto e abrindo o coração, dizendo: meu irmão, ore por mim, porque a luta está grande, me ajuda em oração. Nós demos aqui na igreja uma pauta de oração. Eu quero que você coloque o teu nome, pega aquela pauta. Emanuel, entrega para todo mundo a pauta de oração hoje. Eu quero que você coloque lá, você vai mandar um e-mail. Lê para mim, todo mundo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, vamos lá. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas. Aleluia! Diz assim: o diabo, não é para mim não, diga, o diabo vai ouvir, o diabo vai ouvir que a obra está indo avante, e que as brechas já começaram a se fechar. Diga amém. Toma, essa palavra é minha. Diga: essa palavra é minha hoje. Você repetiu, entendeu o que eu falei? Diga assim: o diabo, ele vai ouvir, porque ele também pode ouvir o contrário. Eu penso 2 capetas conversando, o capetão e o capetinha. Capetão e capetinha. E aí, capetinha, como é que está lá? Não, ele está na mesma lama, está fumando, drogando, bebendo, se prostituindo. Ó, ele está na minha mão. Outro diálogo, o capetão e o capetinha. E aí, capetinha, como é que está o cara lá? E capitão? O cara agora falou que ia ser crente. Parou de fumar, diminuiu, está falando menos palavrão, quer todo dia ir para o culto. Eu acho que ele quer ser crente de verdade. Aí diz a Bíblia assim: ficaram sobremodos irados. Grife essa palavra, por favor. Jack, por favor, grife: ficaram sobremodo irados. Eu faço uma pergunta para você hoje: quantos aqui hoje decidem deixar o diabo irado? Hein? Amém? Irmãos, ou eu deixo o diabo irado, ou eu deixo o diabo feliz. Como é que eu deixo o diabo feliz? Não, como é que eu deixo o diabo feliz? Sabe como? E cantando a musiquinha do moço aí do Rio, lá de Xerém. Você que cantou. Como é que eu deixo o diabo feliz? Quando eu cruzo os braços e canto a musiquinha do moço lá de Xerém, né? Deixa a vida me levar, né? A vida leva eu. É só o que o capeta quer. Mas se você quer deixar o diabo irado, diga assim: para deixar o diabo irado. Diga: para deixar o diabo irado, eu preciso ter atitude, começar fechando brechas. Diga: para deixar o diabo irado, eu preciso ter atitude, eu preciso começar fechando brechas. Você entendeu essa palavra hoje? Amém. Se você quer hoje deixar o diabo com muita raiva, fique de pé agora, em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus, fique de pé. Diga assim: o inferno. Diga: o inferno vai ouvir que a minha decisão é verdadeira, autêntica, é algo sério. Você ouviu, Vânia? Ouviu? O diabo, o inferno vai ouvir. Olha quantos demônios tem. Sobrinho: Sambalate, Tobias, arábios, amonitas e asdoditas. Misericórdia, é muito capeta. É capeta de tudo que é escala. É uma capetada grande.
É uma capetada grande. Ó, Sambalate, Tobias, Arábios, Amonitas e Asdoditas. Quantos tem? Hã? É muita legião, meu irmão. Isso são as legiões que estão por aí. Já viu aquelas pessoas que botam no carro aquele homem do cavalo? Tem um homem do cavalo, tem um homem encostado no poste. Tem muita coisa por aí. Diga assim, mas todos eles. Diga, mas todos eles. Mas todos eles hão de ouvir que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Oh, aplauda o Senhor nesta noite. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Eu quero nesta noite convidar aqui à frente, quem está aqui hoje, pastor, eu já diminuí a bebida, eu diminuí o cigarro, pastor, eu falava muito palavrão, eu já diminuí, pastor, olha, eu era muito pavio perdido, mas eu já diminuí, eu era um filho desencapado, mas eu já melhorei. Eu quero orar por você hoje. Os pastores vão orar por você hoje. Saia correndo do teu lugar e vem à frente agora, em nome de Jesus. Mas vem correndo, vem correndo, vem correndo. Meu irmão, não demora não, porque hoje Deus vai estabelecer a tua vitória. Aonde você está, pastor? Olha, eu fumava desesperadamente, pastor, eu falava palavrão o dia inteiro, pastor, olha, eu era um filho desencapado, mas o Senhor Ele já está trabalhando na minha vida. Aonde você está? Aonde você está, eu quero que você saia do teu lugar agora e venha à frente em nome de Jesus. Você quer deixar o diabo irado com você? Você quer deixar o inferno hoje com raiva de você? Aonde você está? Sai do teu lugar e venha à frente e dizer, Deus, esta noite, ela foi feita para mim, para a minha vida. Aonde você está? Você está sem pernas, está sem forças? Peça licença, os pastores aqui, os presbíteros aqui à frente, nós vamos orar por você agora em nome do Senhor Jesus. Aonde você está, meu irmão? Eu quero que você saia do teu lugar e venha à frente. Comece a ministrar, pastor Gesiel. Aleluia, baixará calabacheias. Toda ação do diabo, toda mentira, todo engano, nós anulamos hoje, nós quebramos hoje toda maldição. Nós declaramos hoje que toda maldição é desfeita. Toda maldição é anulada, é desfeita. Nós quebramos isso hoje, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu quero orar por você que veio hoje aqui, você que está cansado, pastor, eu estou cansado, pastor, eu quero vencer o cansaço, você vence o cansaço, quando você se aproxima, quando você compartilha, quando você abre o coração, você começa a vencer o cansaço. Xarabachaias. Em nome de Jesus, toda ação contrária, todo levante do diabo, nós anulamos nesta noite, nós declaramos agora que toda ação do diabo ela é desfeita, em nome de Jesus. Aonde você está, eu quero orar por você nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, que palavra, Pai, o Teu Espírito ministra ao nosso coração nesta noite. Estamos longe, estamos distante, isso não é bom. Em nome de Jesus, nós declaramos a Tua libertação hoje, em nome de Jesus, amém.